Senhores, e as operações com frações, como é que elas irão funcionar? Primeiro, vamos aqui conversar sobre a multiplicação e a divisão de frações, que os senhores vão ver que são, de certa forma, muito parecidas. Primeiro, quando você tem uma multiplicação, temos aqui uma fração a sobre b vezes uma c sobre d. Inclusive, pode até ter mais frações, como no caso de ter e sobre f. Bom, o esquema aqui é o seguinte: você irá multiplicar os numeradores, no caso, a vezes c vezes z, e aí eu vou colocar aqui a vezes c vezes z, e embaixo você também vai multiplicar os denominadores, resultando em b vezes d vezes f. Se der para operar aqui em cima, você opera. Se não der, beleza, ela fica irredutível. Como seria o caso? 3 quartos vezes 2 sétimos. Como é que a gente opera? 3 vezes 2, 6. 4 vezes 7, 28. E aí vem-se o seguinte questionamento: eu devo ou não devo simplificar? Depende do enunciado. Vamos aqui fazer a simplificação. 6 por 2, 3. 28 por 3, 14. Dá para simplificar? Não. Neste caso, quando uma fração não pode mais ser simplificada, a sua nomenclatura é irredutível. Vamos entender melhor. O 3 só tem dois divisores, o 1 e o próprio 3. Já o 14, ele apresenta os divisores 1, 2, 7 e o próprio 14. Mas fora o número 1, que lembrem-se que é o elemento neutro tanto da multiplicação quanto da divisão, fora o elemento 1 não tem nenhum outro divisor em comum, então essa fração está irredutível. E aí o enunciado pode pedir que você coloque em decimal, tá certo? É só realizar o processo de divisão. E se eu tiver mais frações? 4 sobre 2 vezes 1 sexto vezes 3 meios vezes 4 quintos. O senhor vai seguir exatamente a ordem que eu te mostrei agora. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 5, 120. Podemos simplificar especificamente caso o enunciado peça, e aí ele pode pedir tanto no texto quanto nas alternativas. 48 dividido por 4, o resultado será 12. 120 por 4 será 30. Posso simplificar ainda por 6. 12 por 3 é 4. 10 por 3 30 por 3 é 10. Posso simplificar por 2 também. 4 por 2 é 2. 10 por 2 é 5. Então, isso resulta em 2 quintos. Vejam que eu fiz sucessivas divisões, mas poderia também ir direto. Como assim, Felipe, ir direto? 48 sobre 120. Dividir por 4, por 3 e por 2 é a mesma coisa que dividir por 24. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. 48 por 24 é 2, 120 por 24 é 5. Chega exatamente no mesmo resultado. Já no caso de termos uma divisão, ele vai se comportar de forma muito semelhante. Mas primeiro observem a maneira que o enunciado vai propor. Quando você for dividir uma fração, esta barra do meio, ela tenderá sempre a ser uma barra maior. Os senhores estão vendo? E vocês também, quando forem escrever, tomem esse cuidado. Eu vejo muita gente escrevendo fração assim, ó, divisão de fração, fica um pouco confuso, a visualização da questão não fica muito boa. Então, quando aparece enunciado, ele coloca a primeira fração, nesse caso, A dividido para B, aí passa uma linha dessa, depois C sobre D, certinho? Você vai repetir a primeira fração, que é A sobre B, e vai multiplicá-la pelo inverso da segunda. Quando a gente fala em inverso, é importante entender que isso é a troca de numerador e denominador. Se aqui eu tenho C sobre D, consequentemente aqui ficará D sobre C. Em seguida, basta realizar o produto. A vezes D e B vezes C. Vamos operar. Então, eu tenho A 4 sétimos dividido para 1 terço. Repete a primeira fração, que é 4 sétimos, vezes o inverso da segunda. Se eu tenho 1 sobre 3, qual é o inverso disso? 3 sobre 1. 4 vezes 3 é 12, 7 vezes 1 é 7. Resultado, 12 sétimos. Mais um exemplo. Eu tenho 3 quartos dividido para 4 nonos. Repete a primeira, 3 quartos, e multiplica isso por 9 quartos. Os senhores viram que eu inverti a fração aqui de baixo? 3 vezes 9, 27. 4 vezes 4, 16. Pergunta: essa fração ela é irredutível, sim ou não? Sim, ela é irredutível. É óbvio que você não vai ficar escrevendo isso, mas na hora que você olhar para ela, à medida que faremos mais e mais questões, isso aqui virá na tua cabeça.
O 27, ele é divisível por 1, por 3, por 9 e pelo próprio 27. Já o número 16 é divisível por 1, por 2, por 4, por 8 e pelo próprio 16. Fora o número 1, que é o elemento neutro da multiplicação e da divisão, não há nenhum outro que seja incomum. Consequentemente, não dá para operar. Fica dessa maneira e ponto final. Show de bola? Senhores, eu quero só relembrar a vocês a diferença entre o que significa um número ser oposto e o que significa um número ser inverso. Muita gente confunde isso. Então, vamos colocar essa sequência numérica aqui: 2, menos 2, 3, menos 5, menos 7, 10 e menos 12. Senhores, qual é o oposto de 2? Menos 2. Qual é o oposto de menos 2? 2. Qual é o oposto de 3? Menos 3. Qual é o oposto de menos 5? 5. O de menos 7, adivinha o de 10 e o de 12. Quando a gente fala em oposto, oposto significa trocar o sinal. Não significa deixar negativo. Porque se um número é positivo e você quer o seu oposto é negativo. Já se um número é negativo e você quer o seu oposto passa a ser positivo. Então, os senhores vejam que o oposto é a troca de sinal. Já o inverso é a mudança de numerador e denominador. Então, se eu tiver 3 quintos, qual é o inverso disso? 5 terços. Muita atenção agora. E se eu tiver o número 2, qual é o inverso do 2? Abaixo desse 2 aqui, ó, nós temos o número 1. Estão vendo? Abaixo desse 2 existe o número 1. Então, você tem que trocar. Fica 1 sobre 2. E se eu tiver o número 4, abaixo desse 4 tem o número 1. Aí você inverte 1 sobre 4. E se nós tivermos, isso aqui a galera erra demais, menos 3 quintos. Aí você escreve como menos 5 terços. Felipe, eu não vou trocar o sinal, não? Não. Porque eu estou trabalhando apenas o inverso. E você só troca o sinal quando se trata do oposto. Já se eu tiver menos 2 terços, como é que isso fica? Menos 3 sobre 2. O inverso só muda de posição. Numerador com denominador. Ele não resulta em nenhuma alteração de sinal. Isso quem faz é o oposto. Portanto, os senhores tomem muito cuidado com isso, tá certo? Relembrando, para a gente seguir. Qual é o oposto de 5? Lembrem-se que abaixo desse 5 tem o 1. O oposto de 5 é 1 sobre 5. Show de bola? Bom, se a gente viu multiplicação e divisão, obviamente teremos que ver soma e subtração. Pessoal, existem diversas maneiras de você somar e subtrair, talvez vocês já saibam, talvez não. Eu vou mostrar aquela que, para mim, é a mais intuitiva, a mais prática e, acima de tudo, a mais adaptada para as questões do Enem. Que é quando você tem que utilizar o senso numérico para conseguir descobrir os números. Lembre-se, multiplicação e subtração você faz a partir da igualdade dos denominadores. Denominadores. Os senhores vão igualar os denominadores e, a partir disso, irão conseguir realizar a operação. Então, assim, colocando primeiramente uma forma algébrica, como eu fiz nas outras. A sobre B mais C sobre B menos D sobre B. Os senhores estão vendo que o denominador ele é o mesmo? Repete o denominador e opera os numeradores. Fica A mais C menos D. Se ligaram? Então, se eu tiver 3 sobre 2 mais 5 sobre 2 menos 2 sobre 2, como é que a gente faz isso? Repete o número 2, já que ele é o mesmo para todo mundo, e realizaremos 3 mais 5, 8, 8 menos 2, 6. 6 por 2, 3. Outro exemplo. Se eu tiver 7 terços menos 5 terços mais 8 terços mais 1 terço, como é que a gente faz? Repete aqui o denominador, que é 3, é o mesmo para toda a conta, e realizaremos 7 menos 5, 2, 2 mais 8, 10, 10 mais 1, 11, resultado 11 terços, certinho? Agora, e caso os denominadores não sejam iguais? Como é que nós vamos trabalhar essa parte? Vocês vão trabalhar utilizando o senso numérico. Eu tenho 3 quintos mais 2 terços. Vamos começar mais 2 décimos. Primeiro, com números que são múltiplos. Senhores, como é que eu posso transformar esse 5 em 10? E vice-versa. Deixa eu só alterar esse exemplo para ficar mais fácil. Pronto. 7 décimos. Como é que eu posso transformar esse 5 em 10? De uma maneira muito simples. Eu vou pegar essa fração daqui, que é 3 quintos, e vou multiplicar inteira por 2. Felipe, e eu posso multiplicar
Com certeza, desde que a multiplicação ocorra no numerador e no denominador. Pode fazer isso sem o menor problema. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Mais 7 décimos. 6 mais 7 décimos fica 13 décimos. Se ligaram? Agora, e caso eu tenha uma conta como essa, 2 quintos menos 3 sétimos? Pessoal, eu tenho que igualar esses denominadores. A minha percepção nesse tipo de caso é: eu vou multiplicar essa fração por 7 inteira e essa fração por 5 inteira. Eu troco os denominadores deles. Estão vendo? Por quê? 7 vezes 2, 14. 5 vezes 7, 35. Menos 3 vezes 5, 15. 7 vezes 5, 35. Se eu subtrair, cuidado aqui, viu? 14 menos 15, você está devendo 15 e pagou com 14. Fica devendo 1 e o denominador se repete. Menos 1 sobre 35. Dessa maneira aqui. Felipe, por que que nessa você não multiplicou aqui por 5 e aqui por 10? Eu até poderia fazer. E o melhor de tudo, viu? Daria certo. Veja só. 7 sobre 10. Aqui eu vou multiplicar por 10 e aqui eu vou multiplicar por 5. 3 vezes 10, 30. 5 vezes 10, 50. Mais 7 vezes 5, 35. 10 vezes 5, 50. Se eu somar isso tudo, eu terei 65 sobre 50, que eu posso simplificar por 5 para dar 13 décimos. Então, os dois métodos dão certo, que na verdade é o mesmo método, que consiste em igualar os denominadores através da percepção do senso numérico. Eu só não multipliquei aqui neste caso porque o 10 ele é múltiplo do 5. Então, seria mais fácil transformar o 5 em 10. Agora, os senhores concordam que é muito complicado você transformar 5 em 7 ou 7 em 5? É melhor você multiplicar ambos pelo número que está ao lado e, consequentemente, você faz a igualdade entre estes denominadores. Agora, vamos só anotar aqui alguns exemplos a mais. 3 oitavos mais 4 sobre 2. Os senhores estão vendo que o 2, ele é, ou melhor, que o 8, ele é um múltiplo de 2? Então, se eu quiser deixar essa conta bem simples, é tranquilo. Basta pegar aqui e multiplicar essa conta por 4. E aí o resultado será 3 sobre 8 mais 16 oitavos. 3 sobre 8 é 19, 19 oitavos. Já na letra D, 2 quintos menos 1 terço mais terço mais 2 sobre 15. Olha que coisa curiosa. O 15, ele é um múltiplo do 5 e também é um múltiplo do 3. Será que eu posso fazer essa igualdade? Vejam, eu vou escolher o maior denominador, que é o 15. Multiplicarei, portanto, essa fração por 3, porque quando eu fizer 3 vezes 5, o resultado será 15. Da mesma maneira que aqui eu vou multiplicar essa fração por 5, porque quando eu fizer 5 vezes 3 também vai dar 15. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. Menos 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5, 15. Mais 2 sobre 15. Como os denominadores estão iguais, simplesmente eu repito os denominadores e agora opero os numeradores. 6 menos 5, 1. 1 mais 2, 3. 3 sobre 15, que eu posso simplificar ou não de acordo com o enunciado. Caso o enunciado peça, 3 por 3 é 1, 15 por 3 é 5. Resultado, 1 quinto passa a ser a nossa resposta. Show de bola, senhores? Pronto. Deixa eu só pegar aqui um dado para vocês sobre o número misto. Como é que ele funciona? O número misto, ele é chamado dessa maneira porque você vai ter uma parte inteira e uma parte fracionária. E eu vou colocar aqui no formato algébrico para os senhores entenderem melhor. Eu vou ter A e aqui, bem no meio deles, viu? BC. Cuidado, é bem no meio deles e não há um ponto de multiplicação. Aqui, se eu fizer A, eu estou multiplicando. É A sobre 1 vezes BC. Não é o que a gente tem aqui. Aqui nós temos ABC. Nesse caso, isso vai se transformar em uma soma, ficando A mais BC. Vou te mostrar. Cadê aqui? Pronto. Eu tenho 3 e aqui 1 terço. 3 e 1 terço. Como é que a gente faz isso daqui? Primeiro, senhores, lembra que eu falei que isso se reflete em uma soma? Essa soma vai ficar 3 mais 1 terço. Aqui embaixo, eu tenho o número 1. Como é que eu transformo esse 1 em 3? Vou multiplicar por 3 aqui. Aí isso fica 3 vezes 3, 9. 1 vezes 3, 3. Mais 1 terço. Resultado, 10 terços.
Já se eu tiver 2 e 4 quintos, como é que isso se reflete? 2 mais 4 quintos. Qual é o número que eu tenho aqui embaixo? 1. Vou multiplicar ele por 5. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 1, 5. Mais 4 quintos. Resultado, 14 quintos. Já se eu tiver, um último exemplo aqui, 7 e 1 meio. Isso se reflete em 7 mais 1 meio. Abaixo desse 7, eu tenho o número 1. Vou fazer aqui por 2. 7 vezes 2, 14. 1 vezes 2, 2. Mais 1 sobre 2. 14 mais 1, 15. 15 sobre 2. Os senhores se ligaram? Sempre que você tiver esse termo, ele será especificamente uma soma. Só que aí você pensa, Felipe, eu vou ter que operar dessa maneira? Jamais. Eu estou te mostrando o fundamento, sempre lembre-se. Nas minhas aulas eu te mostro o fundamento, em seguida a simplificação. Os números que eu propus não foram 3 e 1/3, 2 e 4 quintos e 7 e 1 meio. Pronto. Como é que você vai operar isso de uma maneira que seja muito prática e rápida e simples? Da seguinte forma: repete o denominador, que é 3. Aí você faz 3 vezes 3, 9. 9 mais 1, 10. Viram que deu a mesma coisa? Em seguida, repete o denominador, que é o 5. 2 vezes 5, 10. 10 mais 4, 14. 14 quintos. Já nesse caso, 7, ó, repete o denominador. 2. 7 vezes 2, 14. 14 mais 1, 15. 10 terços, está aqui. 14 quintos está aqui. 15 sobre 2, que são 15 meios, também está aqui. Dessa maneira que se reflete o número misto, lembrando que ele recebe essa nomenclatura devido a ser uma junção de uma parte inteira em a outra parte que está no formato de fração. Perfeito?